estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre, vibre, sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à atividade da reunião pública do Centro Espírita Chico Xavier. Eu me chamo Simone, sou trabalhadora desta casa e estou aqui para conduzir este momento de aprendizado sobre a doutrina espírita,
e vamos hoje conversar sobre o tema ressurreição e reencarnação. Para iniciar a nossa atividade, irei ler um trecho, uma mensagem do livro Bênção da Paz, Bênção de Paz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem tem como título Na Trilha do Mestre. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Está em Mateus 9:9. Então, é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas: segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela, para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Então, vamos realizar uma prece. Então, nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos para uma melhor concentração. E vamos fazer uma imagem mental de Jesus. Agradecer a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, a oportunidade da reflexão em torno de tuas palavras, Mestre querido. Te pedimos o teu apoio para que possamos ser compreendidos e para que possamos compreender a todos que irão participar deste momento. Rogamos, Senhor, o teu amparo e assistência a todos os familiares, das pessoas que irão participar da reunião pública no formato digital, e que abençoe a todos os trabalhadores desta atividade, que assim seja. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, né, ao Centro Espírita Chico Xavier, nesse formato, né, no formato online, e vamos conversar, vamos falar um pouco sobre o tema ressurreição e reencarnação. É um tema que está bem descrito, né, na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Entre os itens colocados neste capítulo está ressurreição e reencarnação. Também vai estar o item a reencarnação, que fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, as instruções dos espíritos, limites da reencarnação e necessidade da reencarnação. Vamos comentar o primeiro item, né, que vai falar de reencarnação e de ressurreição. E o Evangelho, ele começa assim, está descrito lá em São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 17, e em São Marcos, capítulo 8, de 27 a 30, e diz: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Felipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem?
quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhes Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E continua o Evangelho descrevendo o item 2, que diz assim: nesse item, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que uns dos antigos profetas ressuscitaram. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista, que é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas, e ardia por vê-lo. São Marcos capítulo 6, de 14 a 16, e São Lucas capítulo 9, de 7 a 9. Então, é possível, né, a partir desses itens mencionados, dizer dessas passagens evangélicas que Jesus e que os judeus daquela época conheciam a reencarnação, né? As ideias, né, que os discípulos e que as outras pessoas faziam em torno de quem teria sido Cristo, imaginando ele como João Batista, como Elias, como Jeremias, ou como algum dos profetas, nos levam a concluir que os judeus acreditavam na reencarnação. Então, os povos mais antigos tinham essas noções. É claro que estavam outros nomes, né? Porém, conheciam a ideia de reencarnação, e Jesus coloca aí nesses trechos mencionados, né? Então, e a gente pode entender aí da resposta de Jesus a Pedro, né, que não foram a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, que Jesus deixa subentendido que Pedro não falara por si mesmo, mas sobre inspiração, né, espiritual, de espíritos superiores, né? Então, Jesus coloca aí a noção desses conceitos vem do alto, né? Então, o item 3 do Evangelho, ele continua explicando que após a transfiguração de Jesus, né, os discípulos o interrogam, né, da seguinte forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E aí Jesus lhes responde, né? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falaram. Esse trecho está também em São Mateus, capítulo 17, de 10 a 13, e São Marcos, capítulo 9, de 11 a 13. Né? Então, nessa passagem, Jesus fala da existência da reencarnação, afirmando aos discípulos que Elias, que o profeta haveria de vir, né, para restabelecer as coisas, já viera, e que ele não foi reconhecido, né, por aqueles povos, pelos judeus que haviam tratado ele de forma cruel, né? Então, os discípulos entenderam ali que Jesus, ao afirmar que Elias já viera, que admitia que João Batista era Elias reencarnado, né? Então,
o Evangelho, segundo o Espiritismo, explica esses dois conceitos, ressurreição e reencarnação. Então, a reencarnação fazia parte, dos dogmas, né, dos judeus, dos povos, dos judeus de antigamente, né, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que era um dos grupos, né, fazia parte da antiguidade, que tinha uma crença aqui de que tudo acaba com a morte, não acreditavam na ressurreição. Então, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo, né? Então, a reencarnação explicada pela doutrina espírita é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. Então, esse conceito é um conceito diferente do de ressurreição. Então, voltar num novo corpo, né, com outra formação que não tem nada em comum com o antigo. Então, a palavra ressurreição, explica o Evangelho, segundo o Espiritismo, ela podia aplicar-se a Lázaro, né? Mas não a Elias, nem aos outros profetas, né? Então, se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado, né? Então, está descrito no Evangelho. Então, a reencarnação dos espíritos é o princípio conhecido por civilizações antigas, embora, né, com diferentes nomes. E o Espiritismo passou a usar esse termo, reencarnação, para evitar dúvidas, para definir com precisão esse fenômeno, né? E qual é a finalidade, então, da reencarnação do espírito, né? A finalidade é propiciar, né, através de diferentes existências, a oportunidade de expiar faltas anteriores, de se melhorar progressivamente, né, até que, ao se ficar limpo de todas as impurezas, não se tenha mais a necessidade das provas da vida corporal. Então, a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante, na senda do progresso, né? O Livro dos Espíritos, na pergunta 167, nos esclarece o objetivo. Qual a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos? Qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta é expiação, que é o melhoramento progressivo da humanidade, né? Sem isso, onde há justiça? Então, é o resgate, né? É o sanar os erros e as dificuldades realizadas, cometidas, né, anteriormente, né? Então, né, esse aprendizado melhora progressivamente a toda a humanidade, né? Então, o Livro dos Espíritos também explica em que se funda o dogma da reencarnação, né? Qual é o fundamento? Então, o fundamento é a justiça de Deus, e também na revelação, né? Da revelação, Jesus, né, explicou aí, descrito nos itens anteriores. Então, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Está na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, né? Então, Deus nos deixa essa porta aberta para para a nossa correção de nós mesmos, né? Então, Deus, que é bondade, né, que é justiça, nos
por misericórdia, nos concede. Então, não te diz a razão, continua no Livro dos Espíritos, ao comentário, não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável, os castigos sem remissão? Então, acreditamos em Deus, na bondade divina, e Ele nos deixa a porta da reencarnação para o nosso melhoramento. Melhoramento do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né, e através das várias existências que são únicas cada uma, mas são várias, nos permite esse melhoramento, esse progresso. Né? Então, a reencarnação é uma necessidade. Aí continua o Livro dos Espíritos, na pergunta 66. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, aqueles que não conseguiram alcançar essa perfeição, então a resposta é sofrendo a prova de uma nova existência. Uma única existência não é suficiente para esse melhoramento. Né? Então, como pode realizar essa nova existência? Outra pergunta do Livro dos Espíritos. Como pode realizar essa nova existência? Será pela transformação como espírito? E a resposta é depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, a encarnação, a prova corporal é necessária a essa transformação, esse melhoramento. E aí outra pergunta que está no Livro dos Espíritos a respeito das existências corporais. A alma passa então por muitas existências corporais, né? E a resposta é sim. Com todos contamos muitas existências. Então, os que dizem o contrário pretendem manter-se na ignorância em que eles próprios se encontram. Né? Então, a resposta parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que encarnam em novo corpo. É assim que se deve entender? E a resposta é evidentemente. Então, é necessário para o nosso próprio aprendizado e por bondade divina, essa é uma oportunidade de sanarmos, né, dificuldades anteriores, erros anteriores, né, e o melhoramento de nós mesmos para o nosso progresso. Então, todos os espíritos são criados por Deus, né, para a felicidade, né, mas para experimentar essa felicidade é necessário alcançar progresso espiritual, adquirido no nosso dia a dia, né, no decorrer de múltiplas encarnações. Então, uma só não é suficiente para esse aprendizado completo. Né? Então, a reencarnação, além de uma necessidade, é uma lei natural, uma lei divina, né? A qual todos estamos submetidos por misericórdia divina, né? Com a finalidade de progredirmos espiritualmente e alcançar a suprema felicidade, que é nosso destino, que Deus, a felicidade que Deus nos permite experimentar. Né? Então, o Evangelho, no item 5, diz assim, continua falando a respeito desse tema, né? Ressurreição e reencarnação. Ora, entre os fariseus, diz o item 5, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne
é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sobe onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhes então Nicodemos: Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: Pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então, quando Jesus fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que podemos interpretar dessa frase? Que, dada a imperfeição do homem, apenas uma vida não é suficiente para que ele consiga depurar o espírito. São-lhe necessárias, portanto, sucessivas reencarnações para que, através das diferentes experiências, ele progrida e tenha entrada no reino de Deus. Então, Jesus quer dizer com isso que precisamos, né, que precisamos experimentar, né, várias experiências em diferentes posições, em diferentes situações, para podermos fazer essa progressão, esse melhoramento, né? Porque somos ainda imperfeitos e essa imperfeição ela vai melhorando à medida que iremos fazendo essa aprendizagem a cada existência, né? E aí, o que significa, então, renascer da água e do Espírito, que é falado nesse trecho, né, por Jesus? Então, para entender essa passagem, precisamos entender que aquela época em que Jesus falava tinha um diferente contexto, né? E temos que levar em conta que o que se conhecia sobre as ciências físicas na época. Então, naquele tempo, a água era considerada um símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, né, onde renascer da água significava voltar à vida com o corpo físico, né? Por outro lado, daquela época até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do espírito corresponde a renascer com a sua alma. Então, Jesus distingue, né, o corpo do espírito, como evidencia a origem de cada um, esclarecendo que o corpo gera o corpo, mas não gera o espírito, pois só Deus pode criar o espírito. Isso no trecho em que ele diz assim, Jesus diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, né? Então, Jesus esclarece que um corpo nasce do corpo, mas o que gera espírito é Deus, né? Então, a formação do corpo independe do espírito, que ele pré-existe, um espírito já existia antes, né? De modo que os traços físicos são transmitidos pelos pais, né, que geram o corpo físico, nada tem a ver com as características morais, né, daquele ser, né, dos quais o espírito ele não é dessas características morais, ele traz consigo das existências anteriores, né? Então, qual seria o papel dos pais, né? Além de gerar o corpo físico, é auxiliar aquele que chega, né, no papel de filho, com ideias novas, né, com aprendizados melhores, para que ele possa reajustar sua rota, né? Então, os pais têm essa responsabilidade de auxiliar aí o espírito que chega com toda com toda a sua parte moral a ser, né, reformulada, a ser melhorada, né? Então,
E que interpretação a gente pode dar do trecho, né, do Evangelho, em que Jesus diz que o Espírito sopra onde quer, que ouve-lhes a voz, né, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, o que é que a gente pode interpretar daí? A gente pode interpretar tanto em relação ao Espírito, em relação a Deus, né, que é onipresente, que está em toda parte e que não podemos localizar, como ao Espírito do homem, que ao reencarnar tudo esquece das existências anteriores, nada sabendo do que foi, nem do que virá a ser, né? Porque o corpo físico serve de apagador das memórias das existências anteriores, né? Então, enquanto encarnados, não vamos lembrar das existências anteriores, até porque não é útil, né? Porque se fosse útil, Deus providenciaria isso a todos, né? Como não é útil, muitas vezes essas lembranças podem até prejudicar, né, essa melhora, esse progresso, enquanto estamos no nosso núcleo familiar, núcleo de trabalho, nossa vivência em comunidade, né? Então, o que seria de nós se lembrássemos do que fizemos de errado contra um familiar próximo, né, contra um amigo próximo? Né? Talvez não conseguíssemos nos reequilibrar. Então, por vontade divina, não nos lembramos, mas temos a nossa consciência, né, do que é preciso melhorar instintivamente, né? Então, aí, discutindo a questão da surpresa de Nicodemos diante desses ensinamentos, né, Jesus acrescenta aí, ele reafirma, né, a verdade das suas palavras e a autoridade, né, do seu testemunho, que é decorrente da sabedoria que ele detinha, né, porque Jesus é espírito puro. Então, Jesus não deixa dúvidas quanto à veracidade das palavras dele, pertinente à reencarnação do espírito, né, nem da pluralidade das existências, quando ele diz que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Então, não tem o que questionar a reencarnação, porque assim a gente estaria negando as palavras do Cristo, né? Então, qual é o ensinamento prático que nos dá essa lição para o nosso dia a dia, né? Que a reencarnação é um ato de misericórdia divina em nosso benefício, né? Para o nosso próprio benefício, que vai nos possibilitar reparar antigas faltas e avançar espiritualmente. Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida deve ser a ocasião de fazer o bem. Então, a gente deve aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem, para praticar a caridade, para aprender a auxiliar o próximo, para que não percamos essa oportunidade de progredir, né? É isso que devemos lembrar, né, cotidianamente, a respeito da reencarnação, né? Então, eu termino aqui a minha fala com os dizeres aqui que está em João, que é de Jesus, que diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, né? Então, que possamos aproveitar, né, ao máximo as nossas existências, né, no sentido de corrigirmos as nossas rotas, né, e estarmos entre os discípulos, né, de Jesus, né, que foi, que é o nosso guia e modelo. Então, agradeço a todos a atenção e a oportunidade. Vou terminar com uma prece e logo após eu peço que todos providenciem a água para fluidificar e se concentrem no audiovisual que vai ser colocado do passe que vai ser realizado à distância. Então, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, a oportunidade da vida, a oportunidade do aprendizado e de assistência a todos nós,
cotidianamente, para que possamos pôr em prática os ensinos que Jesus nos trouxe. Abençoa, Pai querido, a todos, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.